Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura meditada do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 1, trecho 21. A cruz de saber que os teus sofrimentos são conhecimento pelos outros. Esta foi também uma dor de Jesus Cristo. E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Dessa forma, o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Era tanta vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos. Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma nem sei dizer o que me acontece. Só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim, que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também eu, quanto mais sofri. Até certo momento, minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saía a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes. Estar nu no meio de um povo numerosíssimo, poderia imaginar a confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha. E lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra em reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és uma criança ainda no caminho da cruz, por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso, apoia-te em mim. Repousa, porque assim adquirirás força. Muito incrível esse trecho, né? Então, esse trecho aqui, Jesus está nos ensinando aqui, nos mostrando esse esquecimento de si mesmo, né? Não ficar com preocupações humanas ali do que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão ficar achando de mim, preocupações com criaturas. Então, esse, né, é o processo de purificação onde Jesus vai fazer a gente passar por todo esse
abandono de si mesmo, esquecer de si mesmo, né? Não ficar com preocupações desnecessárias, né? Porque o ser humano se preocupa muito com a sua autoimagem. O homem em si mesmo, ele gosta de se mostrar bonito, né? Perfeito, forte, valente. Então, assim, o homem não gosta de mostrar suas fraquezas, né? O homem não gosta, ele gosta de receber elogios, de receber aplausos, né? Então, você vê que nesse trecho, como é que Jesus faz? Ele contraria, né? É que ele estava contrariando a vontade de Luísa, né? Porque ela estava muito pensando em si mesma, estava muito preocupada com a sua imagem, consigo mesmo, né? E no processo de purificação, né? Jesus faz isso conosco, esse processo de esquecer de si, não ficar se preocupando, né, com preocupações com o que as pessoas estão pensando da gente, o que as pessoas estão falando da gente, o que as pessoas vão dizer, né? Não tá fazendo as coisas buscando reconhecimento, aplausos. E é muito interessante esse trecho, porque se pra gente se configurar a Cristo e ser um outro Jesus e tomar posse da divina vontade, a gente tem que passar por tudo que Jesus passou, né? Então, tanto que ele fala, eu quero te configurar a mim, você, né, te transformar em mim. Então, para você ser eu, né, ser um outro Cristo, você tem que passar por tudo que eu passei, né? Então, como é que a gente vai tomar posse da vida divina, ser um outro Jesus, né? Como a vida divina vai agir na nossa alma? Se a gente fica selecionando, isso não é tomar posse da vida divina, tomar posse, né, viver na divina vontade, não é isso. Não é ficar com escolhas, o que eu acho, né, tá dando pitaco, o que eu acho, né, as minhas opiniões e uma hora, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, não é assim que funciona. Né, para você tomar posse da divina vontade, você tem que formar o vazio, né? Formar um vazio, esquecer de si, né? Não ficar buscando reconhecimento, não ficar buscando autoestima, né? É aquele autocuidado, autoproteção, é o abandono nas mãos de Deus. É formar esse vazio, é tirar todas essas preocupações humanas, né? Estima humanas, né? Então, é muito importante isso aqui. E a outra coisa que a gente tem que entender, que esse trecho está falando, que Jesus está trazendo, é que a gente não tem como a gente não passar pelas cruzes. Todos nós passamos por sofrimento. E não é porque a gente vai viver na divina vontade que a gente vai deixar de sofrer, né? Então, Jesus nos também ensina nesse trecho. E nesses primeiros volumes do livro do céu é muito falando sobre isso, o valor da cruz, o valor do sofrimento, porque aqui, os primeiros volumes é esse processo, né? Ela ainda está aqui nesse processo, né? Na santidade das virtudes, e está passando pela purificação, está entrando ali naquele estado de vítima, né? Então, aqui nos primeiros volumes, Jesus vai falar muito sobre o sofrimento, sobre a cruz, né? E o valor da cruz, né? Então, quando a gente se incomoda com humilhações, com cruzes e com sofrimentos, é porque a gente não conhece o valor, né? A gente está apegado a si mesmo e não conhece o valor daquele sofrimento, o bem que vai se produzir daquilo, o bem que é para a nossa alma e também para as almas, né? Então, é tanto que Jesus fala, você ainda é criança, né? Então aqui nós somos criança ainda. Então a gente está nesse processo de purificação ali, está conhecendo. A gente está como criança porque não tem conhecimento sobre os sofrimentos, né? Sobre a cruz. A gente ouve falar muito da cruz, não é verdade? Ouve muito falar sobre a cruz, sobre os sofrimentos, né? Mas é de modo muito superficial. A gente não conhece de modo profundo sobre a cruz. E Jesus vai, né, no decorrer dos trechos, vai falar muito sobre isso. É muito profundo, é muito valioso. E a gente não conhece o valor, porque se conhecesse, a gente não se ficasse queixando, não murmurava diante de uma situação,
né, diante de uma doença, diante de um problema, né, diante de uma tribulação, humilhação, a gente não ia se perturbar se a gente soubesse o valor que é. Então, se a gente se incomoda, né, além de estar pensando em si mesmo, ainda está ali cheio de preocupações humanas, também é por falta de conhecimento, né? Por isso que Jesus fala aqui no final do trecho: tu és uma criança ainda no caminho da cruz, né? Por isso te sentes muito fraca, ainda não tem conhecimento, o valor, né, ali do sofrimento, o valor da cruz, ainda é muito fraca nesse caminho, tá ali, né, no processo ainda, né? Quando tiveres crescido e tiveres conhecido, tá vendo? Quando você crescer, né, começar a desenvolver esse processo e conhecer o quanto é precioso o sofrer, as humilhações que você passa, as confusões que você passa, é para um bem que eu estou permitindo, né, para a sua santificação, para a sua purificação, para tirar um bem dessa situação, né, tanto para a nossa alma como para as almas, de modo universal, né? Então, ele fala aqui, ó, te sentirás mais forte, né? Então, através do conhecimento é que a gente vai ali crescendo, né? Vai crescendo no caminho, né? E vai ficando cada vez mais forte, né? Devido ao conhecimento do valor dos sofrimentos, né? Devido a quando a gente vai conhecendo, né? E que esse apego humano, estima humana não faz bem para a alma. Isso atrapalha a comunicação, o desenvolvimento, a purificação, o esvaziamento, né? Então, esse trecho aqui é muito importante, né? E é isso que ele está falando, né? Então, a gente tem que se abandonar nos braços de Deus, né? No processo. A gente tem que se abandonar, se resignar, confiar em Deus, se apoiar nele, não tá buscando apoio em coisas, em apoios nas criaturas, né? O nosso apoio é Deus e é nele que a gente tem que se apoiar, né? E não se perturbar diante dos acontecimentos, não ficar se preocupando, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está permitindo, né? A gente tem que entender que é para um bem, é para nossa purificação, esse processo mesmo de purificação, né? De esvaziamento, né? Para santificar, né? Então é só coisa boa, é só bem, só bem. Então ele fala no final aqui, ó, por isso apoia-te em mim, é em mim que você tem que se apoiar. Então nesse processo, né, assim, não só nesse processo, mas ele é o nosso apoio. E a gente tem que entender isso, né, parar de estar buscando apoios humanos, apoio em coisas, apoios em dinheiro, né, apoios ali em aplausos, em estima. Não tem que estar buscando apoio nada fora de Deus, né? Esse tipo de apoio é uma autossabotagem, né? Que acaba nos prejudicando, porque o ser humano não tem apoio nenhum. Não tem, né? Só Deus é o nosso apoio. O ser humano, né? O homem, ele é muito volúvel, muito instável, né? Então, só Deus, a gente tem que depositar toda a nossa confiança só em Deus, e o nosso apoio é só nele. Ele é o único que nos ama assim ao excesso, né, ao extremo, né, um amor verdadeiro, desinteressado, né? Ele é o nosso Deus, nosso Criador, então o nosso apoio só tem que ser Ele. E aí ele fala, repousa, porque assim adquirirás força. Então repousa, né? Fique em paz, não se perturbe, né? Para de preocupações com o humano, para com essas preocupações, né? Repousa, né? Então confia, descansa, que assim a gente vai adquirir força, né? Muito importante esse trecho. Trecho 22. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez é chamado confessor, que a liberta do estado de petrificação. Depois de que passei algum tempo nesse estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, então ela ficava ali, estado de petrificação na frente de todo mundo, e toda aquela situação que vários médicos iam ali, né? Então ela estava muito exposta, né? Os sofrimentos aumentaram mais.
tanto que me via obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos, e quase não tinha nem uma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la. Então ela ficava toda petrificada, né, de cama ali, toda petrificada. Em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar, se é que eu conseguia, e depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha, né? Então nada sustentava, ela comia e voltava, né? Ela não segurava, né? Tudo que ela comia devolvia. Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, né, de cama ali, né, com dificuldades, não conseguia comer, né, comida, voltava toda a comida. Então, depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Então, assim, a família não sabia o que estava acontecendo. A família tinha acabado de descobrir, ver, né, ela nessa situação, né, que ela ficava petrificada ali, né, e buscou todos os médicos e ninguém estava conseguindo entender o que estava acontecendo com ela. Ela não comia nada, né? Então, resolveram ir atrás de um padre, né, um confessor para confessar ela. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse, Padre é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez que caso seja ele, o Padre vai te libertar. Então aqui ela não escondia, né? Ela não falava que era Jesus e ela tinha, né, aquela preocupação, né? Aquela preocupação humana. Então, ela escondia, ela não falava. Assim, dando-me a obediência, persignando-me como a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim, veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal. E se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada e quando me vi libertada senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes, e assim acontecia. Às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesma consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele quando todos acreditavam que não me havia de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disto, chamava o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. Então eu não tinha ideia do que estava acontecendo ainda, né? É certo que quando perdi os sentidos, via Jesus Cristo. Então, assim, toda vez que ela perdia os sentidos, é porque Jesus vinha visitar ela. Ela via Jesus. Mas ela não entendia o porquê que ela ficava petrificada. Ela não estava ligando as coisas, né? Ela não estava entendendo nada ainda. Então, toda vez que ela ficava nesse estado de petrificação, era quando Jesus visitava ela.
quando vinha conversar com ela, né, vinha chamar ela, então ela ficava nesse estado, né? Mas isto atribuía a bondade de nosso Senhor e dizia para mim mesma: olha como o Senhor é bom para mim, que nesse estado de sofrimentos venha dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos. Mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo se me atrevia a falar dessas coisas de ver a Jesus Cristo. Então ela ficava preocupada consigo mesma, né? Muito preocupada consigo mesma. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isto acontecia pela santidade do confessor. Trecho 23. Uma nova e muita dura cruz para Luísa. Submeter-se como vítima ao poder dos sacerdotes. Os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar por parte deles. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida nesse estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores. Mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Então, é confiança em Deus, né? Se resignar. Não importa o que esteja acontecendo, é se resignar ao que está acontecendo, né? É como eu falei no outro trecho. É a gente entender que tudo é permissão divina. Tudo que nos acontece é vontade de Deus, né? Por mais louco que a situação possa parecer, é vontade divina, é permissão divina, né? E a gente tem que se abandonar. Ele está dizendo aqui: tenha confiança em mim. Tua confiança deve estar somente em mim, é confiar em Deus, né? Não é em si mesmo, nem em criatura, né? Em nada. A confiança tem que estar em Deus. E se resignar ao que está acontecendo e procurar entender o para que Deus está permitindo aquela situação. É isso que a gente tem que, nesses momentos, vamos dizer assim, focar, prestar atenção. Para que isso está acontecendo? É comunicação, é conversação com Deus. Mas o problema é que as pessoas passam pela situação, pelos sofrimentos, pelos acontecimentos e não buscam Deus. Quer resolver do seu modo, do seu jeito, e vai procurar buscar alívio, consolo na bebida, na comida, né, nas criaturas, na pornografia, nas drogas, e assim vai, nas festas, né? Então vai buscar ali um consolo, buscar paz, procurar esquecer, ou querer buscar do seu jeito ali, no meios humanos, né? Busca todos os meios, menos Deus, né? Então, para quê? É procurar entender, é se comunicar com Deus, é buscar Deus, é se abandonar em Deus e confiar nele. Tem um motivo para o que está acontecendo, né? Então, assim, é se resignar, é confiar em Deus e se resignar, ficar em paz e procurar entender o motivo, para que Deus está permitindo, que Ele vai falar, Ele vai mostrar o para que Ele está permitindo aquela situação. Tem um motivo. Equilíbrio de justiça é para purificar,
né? É para santificar, é uma correção, um castigo, não sei, né? Então, assim, é confiar em Deus, né? Não, jamais a gente deve confiar em si mesmo, jamais, né? O homem não é de confiança, nós não somos de confiança, só Deus, né? Então a gente só tem que confiar em Deus e nada mais, e buscar a Ele, estar resignada e apoiada nele, como fala o outro trecho. Apoiar-se nele, buscar as forças nele, procurar entender, buscar a Ele, se comunicar. É comunicação, né? Deus não está aquém de nada do que nos acontece, porque tudo Ele está permitindo. É tudo obra divina, é tudo trabalho de Deus. Tem um motivo, né? E a gente não pode ficar paralisado na situação, nas preocupações e no sentimento no que está sentindo. Mas procurar entender, buscar a Deus, né? Buscar a Deus o que Deus quer comunicar, né? E é um bem muito grande que vai sair ali, porque é tudo para um bem, né? É por isso que Jesus fala, quando a alma fica resignada, não fica se debatendo, reclamando, murmurando né? E buscando ali, né? Resolver a situação ali, né? Por meios errados, né? Então, se a alma se resigna, é o que ele está falando aqui, ó. A resignação faz a alma luminosa, ilumina a alma, ilumina. Ela entende, ela entende o para quê, né? Ela ilumina, purifica a alma. A alma fica luminosa. É uma purificação. A alma, quando se resigna, né, ela fica iluminada. Ela entende, né? Ela está ali confiando em Deus, ela está abandonada em Deus, está entendendo. Então, aquela situação traz luz para a alma. Conhecimento, né? Faz dar às paixões o seu lugar. Então, ilumina a alma. Ela entende o para quê, tá? Ilumina, né? Ela tá entendendo o que está acontecendo, o para quê daquilo, porque Deus está permitindo aquilo. Então, isso está acontecendo, é consequência daquela escolha que eu fiz. E Deus está ali tentando me alertar o que está acontecendo, exemplo, né? Aqui, porque se eu continuar nesse caminho, eu vou cair no abismo, eu vou me desgraçar, né? Eu vou me condenar. Então, Deus está aqui tentando me alertar, né? Tá mostrando aqui as consequências das minhas escolhas. Então, a pessoa se ilumina, né? Fica iluminada de conhecimento ali. E ela procura sair daquele caminho, se corrigir, pede perdão a Deus, né? Se confessa, não sei. Eu estou dando exemplo aqui para entender o que Jesus está falando, né? Quando ele fala que a alma fica luminosa, faz dar às paixões o seu lugar. Então, as paixões ficam ali no seu lugar, ordenado, né? Não fica em desordem, não fica naquela perturbação. Cada coisa no seu lugar, né? Ela fica quietinha, no seu lugar devido, né? Então, as paixões, ela não fica em primeiro lugar e não é a paixão que vai dominar a alma, né? Então, ela fica no seu devido lugar, né? De modo que atraído. Então, Deus, e a alma fica tão, né, luminosa ali e ela não fica se debatendo e murmurando e reclamando diante daquela situação, tá ali resignada, abandonada, confiante em Deus. Deus fica todo atraído por aquela alma. É aí que ele mesmo está falando, por esses raios de luz, essa luz que foi gerado, né, diante daquela situação, aquela situação iluminou a alma. Ela entendeu, tomou conhecimento e aquilo foi gerado. Então, por esses raios de luz que iluminou a alma, a luz que foi gerada, né, a palavra que criou na alma, gerou e produziu frutos bem, né, daquela situação. Aí eu vou à alma e a uniformo toda em mim, né? E a faço viver de minha mesma vida, né? Então, assim, a gente vai vivendo, né? A vida de Jesus vai se repetindo na nossa vida. A gente vai vendo acontecer a vida de Jesus na nossa vida. A gente vai vendo, nossa, Senhor, essa situação que eu tô passando, o Senhor passou pela mesma coisa, né? O Senhor passou por humilhações também. Nessa humilhação que eu tô passando aqui, nossa, é a sua vida, o Senhor também passou por humilhações, né? Então, assim, a gente vai meditando, vai vendo a vida de Jesus se repetir na nossa, e assim a gente vai se uniformizando com Cristo, né? E vivendo da mesma vida dele. Muito incrível, né?
eu resignei-me à sua santa vontade. Ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento. E embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado não queria ver, e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote que me confessava quando era pequena. E aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede da qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Aí entendeu, não é por causa da santidade daquele confessor, né? Porque esse sacerdote também conseguiu, ali me livrou, né, desse estado de sofrimento ali, né, estado de petrificação. Aí ela começou a cair a ficha, né? E aí aqui começou o conflito, porque ela não queria depender dos sacerdotes, né, que é soberba aqui. Então, você tá vendo? Né? Então Jesus, tudo tem um para quê, né? Jesus é muito incrível, ele queria trabalhar na Luísa essa questão da obediência, purificar isso, essa questão da soberba dela, né? É para purificar, mas também para trabalhar essa obediência, que é muito importante, né? Então tudo faz parte do processo, tudo faz parte do processo para tomar posse, né? Da vida divina, né? Para viver na divina vontade faz parte. É muito importante esse entendimento da obediência, é essencial para viver na divina vontade. É muito importante essa obediência, né? Então ele vai trabalhar muito isso com ela, e é muito importante, né? O trabalho de Deus, é o modo de Deus. A gente vê na vida das místicas, sempre tinha o sacerdote ali, a igreja sempre estava junto, né? É muito importante, é o modo de Deus trabalhar, né? Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra. As cruzes, né, aqui, ó. Outros que queriam me passar por santa. Quem acrescentava que estava possuída, e muitas outras coisas. Que dizê-las todas seria alongar muito a história, as humilhações, né? Os padres ficavam nas confusões, duvidando, né? Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Então, tudo isso é permissão de Deus. Tudo isso Deus estava permitindo toda essa confusão para purificar ela mesma, purificar a alma. E isso acontece com todos nós, né? Isso acontece, não é só com Luísa, né? Deus contraria demais, né, nesse processo. Ele contraria demais nossa vontade, demais. É para purificar. E a gente tem que passar mesmo pelas cruzes de sofrimento, é o processo mesmo, né? Então, tudo isso aqui é permissão, né, de Jesus. Essas contrariedades aqui dos sacerdotes, né? Tudo é cruz aqui, né? Quantas lágrimas derramou por mim. Senhor, protege a tu, ó meu bom Jesus. Quanto sofri desde então, só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi esse fato? Que para libertar-me desse estado de sofrimentos, necessitava-se do sacerdote. Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disso. Ela não queria depender dos sacerdotes. Então por isso que Jesus permitiu todas essas contrariedades, né?
para purificar ela, né? Porque é questão de soberba, esse negócio de não querer depender de ninguém, né? Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo libertarás, e então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. Então ela queria que as coisas ficassem escondidas, ela não queria ficar exposta, né? É um processo, é muito do início aqui, né? Então é muito nessa questão da santidade, de virtudes, sempre pensando muito em virtudes, se preocupava demais, né? E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me vi obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que faz isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro? Olha só, querendo ditar, olha só como o ser humano é, e a gente é assim também. Nós somos desse jeito, querendo dar ordens a Deus, né? Querer que as coisas sejam do nosso modo, né? E este terceiro não quer sujeitar-se. Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar. Mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Eu não queria passar por isso, né? Aí Jesus nem... Olha só, para contrariar mesmo, né? Para purificar a alma dela. Né? Então, é o que ele fazia. Às vezes fingia não me escutar. Então, ele não dava nem ouvidos. Isso é coisa do humano. Então, ele nem dava nem ouvidos a ela, né? Que é tudo coisa de mimimi de humano, né? Então ele nem dava ouvidos, é tudo isso para purificar mesmo, né? Purificação. E não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz, tá vendo? Então sou eu que dá. Sou eu que estou permito tudo. Os sofrimentos sou eu que permito. Olha só. Olha o que ele tá falando. Eu estou no controle de tudo que a gente tá conversando agora. Deus, a divina vontade está sobre todas as coisas, nas coisas boas e não tão boas, é isso que ele está falando. Quem dá as trevas sou eu que dou os sofrimentos. Essa humilhação que você está passando sou eu, essa doença que você está passando sou eu, esse problema financeiro sou eu, né? Então quem dá as trevas e a luz é Ele. É isso que a gente tem que entender. Sei que é difícil de encaixar na cabeça, né? E é muito difícil as pessoas entender, porque as pessoas são muito presas só na misericórdia. Que Deus é misericórdia, Deus é bonzinho, misericórdia. E esquece dos outros atributos divinos. Esquece da justiça, da ordem. Esquece. Né? Então, quando vem o sofrimento, se a gente abrir a boca para dizer, é Deus. Esse problema que você está tendo na vida financeira, esse trabalho, esse emprego que você perdeu, foi Deus que fez você perder. A pessoa vai dizer: você tá doida que Deus vai permitir um negócio desse? Eu perder o emprego, ficar sem trabalho? Deus não faria isso. Então, olha só o que ele tá falando. Sou eu quem dá as trevas e a luz. Né? Aí ele tá falando que virá o tempo da luz, né? Então, esse momento ali que ela tava passando sofrimento, a permissão dele era que ele queria que ela passasse. Era ele que estava permitindo, né? E que ela ficasse em paz, não ficasse com medo de nada, que ficasse em paz, que é ele está no controle de tudo, né? E vai passar. Vai passar. E aqui tá falando aqui, ó. Virá o tempo da luz. É meu costume, ó. É os modos de Deus. Muito importante ver os modos de Deus. Como é que o modo de Deus agir para com as almas, que não é só com a Luísa aqui, é com todas as almas, ele é assim, né? Deus é imutável, ele não muda os modos dele, é para todas as almas. Ó, é meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes, né? E aí a gente vê a vida das outras místicas, né?
das santas foram assim. Todos tinham um diretor espiritual, tinha a igreja presente, um sacerdote ali para acompanhar. É o costume dele, é o modo dele, né? A igreja tem que estar presente. É muito importante, a igreja tem que estar presente, né? Assim, passei 3 ou 4 anos nestas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam às provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água. Até 18 dias, quando o queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Trecho 24. Luísa curva-se com graça às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública a sua condição de vítima. Ó Deus, que pena, quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim, como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, estar tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor, e às vezes chegava até a ressentir-me. E quando Ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou, confessou, era que não queria que caísse naquele estado. Mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era a de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera, e um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Jesus é esperto, né? Ah, Jesus é incrível, né? Esse trabalho que Jesus faz na alma, né? Pô, vou parar, eu posso te contentar, contanto que você sofra, né? Que se sofra no lugar, né, das almas ali, se coloquem no estado de vítima ali perante a justiça, né? E aí vou te contentar, né? Eu disse: Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Olha só. Olha só. A lição aqui, né? Se Jesus tivesse pensado, preocupações humanas, que as pessoas iam pensar, iam dizer, que achar dele, não teria feito a redenção, né? Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. A gente não tem que estar olhando de para um lado, para o outro, para o que está pensando, o que os outros estão pensando, se aquela pessoa vai ficar chateada, se aquela pessoa... É um olhar fixo, né? Tá olhando para os lados. É fixar o olhar em Deus, diante das coisas, de todas as coisas, né? Manter os olhos fixos em Deus, né? E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam a ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Olha a lição, olha só o que a gente tem que fazer.
diante de uma humilhação, de um sofrimento, de uma ocasião, né, ali de um sofrimento que vem por meio das criaturas. O que é que a gente faz quando acontece isso? O que é que o ser humano faz? Fica aborrecido, briga, fica com rancor, com ódio, fica de mal da pessoa, deseja o mal para a pessoa. Olha só o que Jesus está ensinando. Quando isso acontecer, o que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa aqui que Jesus. Os exemplos, Jesus é o nosso modelo, né? E ele está aqui explicando, ensinando como a gente fazer quando isso acontecer. O que tem que ser feito, né? Oferecer. Não é ficar indiferente. Quem ali está sendo o instrumento de Deus, né? A gente não tem que olhar a pessoa, mas a gente tem que entender que aquela pessoa está sendo instrumento de Deus. Deus está permitindo que aquela pessoa ali me humilhe, né? Me faça sofrer, né? Fale alguma coisa ali que, né? Que ali magoe, que machuque, mas a gente não tem que olhar para a pessoa, essa pessoa que está sendo maldosa comigo, essa pessoa aqui, olhar para a pessoa, né? Mas fixar os olhos em Deus e entender, Deus está permitindo, é Deus. Né? Essa pessoa está sendo instrumento nas mãos de Deus para me santificar, para me purificar, né? Dessa minha preocupação que eu tenho de mim mesmo. Então ficar indiferente a quem está ali está sendo instrumento, ficar indiferente diante da situação e oferecer, não paralisar naquela dor, não ficar com raiva do outro, mas se servir daquilo, né? E oferecer para a salvação daquela própria alma, né? Olha só o que Jesus está dizendo, é muito incrível aqui, né? Olha como Deus pensa o oposto, né? Do ser humano. Olha, é o oposto, né? O grande amor que me devorava é o amor. Amor. Né? Ele não ficava selecionando, né? Deus, e o ser de Deus é amor, né? Então, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas, né? Aquela humilhação que aquela pessoa está me fazendo, né? Então, essas mesmas penas, esse sofrimento que eu estou passando, penas que eles me davam por sua própria salvação. Então, muito incrível, né? Esquecer-te que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida, ó, né? É imitar, para a gente se configurar a Cristo, né? Para essa fusão acontecer. E se esse outro Jesus, né? Para tomar posse da divina vontade, isso tem que acontecer. A imitação da vida de Jesus. Em cada ato, a gente tem que imitar a Deus em cada ato, né? Repetir os atos, né? Os atos de Jesus têm que se repetir na nossa vida. É assim que a gente vai tomar posse, que a gente vai se esvaziando, vai tirando, né? Tudo que é humano e vai estar colocando as coisas divinas na alma. Então, para isso acontecer, a gente essa questão, né, de procurar conhecer mais a Deus, né, conhecer a vida de Jesus, né, como Jesus viveu. É conhecimento, é buscar conhecimento, é se aprofundar mais no conhecimento de Deus, né, porque é o que ele está falando aqui, esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida, né, então para a imitação, para a gente corresponder a Deus em cada ato, a gente precisa conhecer a Deus, né? Só assim a gente vai ali reconhecer a Deus, né? Sobre todas as coisas ali, os acontecimentos, vai ver Deus, né? Vai entender que Deus ali está naquela situação e tem um para quê, tem uma luz ali, tem um bem que Ele quer tirar, né? Daquela situação, né? E aquela correspondência vai produzir frutos, né? Frutos para a nossa própria alma, mas também para as almas universal, né? O bem vai ser derramado não só para a minha alma, mas para as almas de modo geral, né? E que quero que participes em tudo que sofri.
Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e que quero que participes em tudo que sofri, é muito importante para imitar a vida do seu outro Jesus. A gente tem que viver, participar de tudo que Jesus viveu. É tomar posse de tudo, de todos os atos da vida, a todos esses atos que Jesus viveu. É ele poder repetir todos esses atos na nossa vida. Então é muito importante, muito importante. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável em mim é que deves fazer. E que deves fazer é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários. Olha aí. É o ato mais heróico, mais belo e que agrada a Deus. Que agrada muito a Deus. É isso. Não é praguejar, não é ficar com raiva do outro, não é desejar mal pro outro, não é ficar com ira, né? Ele ficar, né, desejar o mal, não querer mais falar com o outro, e, né? Mas não, é oferecer, é ficar indiferente e por caridade ali, né? É perdoar, né? E oferecer aquela pena para a salvação dessa própria alma, que está ali sendo instrumento nas mãos de Deus, que está ali sendo o carrasco ali, né, que está me fazendo sofrer, né? Então, muito importante, isso é agradar muito a Deus, né? É um ato de caridade para com o outro, né? É o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários, muito importante. Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim até a tarde. Fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos, e depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Então ela aceitou ali, se colocou no estado de vítima, então os flagelos ali foi suspenso, né? Tá aqui falando, né, ali a cólera, né? Não ouvi mais que houvesse cólera, né? Porque ali ela se colocou ali no estado de vítima perante a justiça divina, né? Então, em vez de derramar sobre as criaturas, né? Ela sofreu no lugar, né? Trecho 25. Mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou, por obediência, foi que se submetesse ao sofrimento apenas com sua autorização. Depois disso, me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor. Porque, sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele. E a maior parte das coisas ditas acima acontecia quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês, e soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso. Eu sou o mestre dos corações, e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento. Acabei de falar, né, sobre essa questão, né, que o outro ser o instrumento nas mãos de Deus, né? Então, é isso, não ficar afligir, né? Não se afligir, mas é essa questão de confiar em Deus. Porque Deus, ele é o mestre dos corações, ele move os corações, né? Ele move ali as situações, os acontecimentos, né? Então, se alguém faz o bem, tanto ali o mal, vamos dizer assim, né? Ali que vem o sofrimento daquela criatura, ou o bem que é feito por meio de uma criatura, é a gente entender que eles não são nada além que instrumentos, né? Que eu estava falando no outro.
né? E a gente tem que ficar indiferente, né? E entender que o bom e nem tão bom é Deus. Nos acontecimentos e por meio das criaturas, tudo é Deus. E a gente tem que olhar a Deus, fixar em Deus sobre todas essas coisas, né? É o que ele está falando, ó. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento. Fui eu, né, que fiz através dele. Ele foi meu instrumento, que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. Então, tem que estar se preocupando, né? De que tens medo. Então, né, não precisamos ter medo, preocupações, desconfianças, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, o que nos acontece é não temer, é se abandonar e se resignar à vontade de Deus no que está acontecendo, né? Não tem que ter medo, né? O Senhor, Ele é o mestre dos corações. E Ele move. Ele tá falando aqui, eu posso movê-los como me parece e me agrada. Então, para que ter medo se Deus está no controle de tudo? Ele é o Senhor de tudo. E nada escapa dos olhos de Deus. E Ele vê cada um de nós. Cada detalhe, nada escapa, nada. Então, para que temer? Para que ficar com medo? Para que ficar com pânico e preocupações diante das situações? Para quê? Né? Então, assim, né? Quando a gente para pensar, meu Deus, é perda de tempo. Ficar perdendo tempo, paralisada, né? Preocupada, com pânico, com ansiedade. Para quê? Né? Então, todos esses sentimentos de preocupações, medos, é falta de confiança em Deus, né? A confiança está em si mesmo, né? Então, por isso, né? Quando não tem confiança em Deus, não está abandonado em Deus, resignado à vontade de Deus, quando a alma vive da sua própria vontade humana, ela sente o peso. Ela sente o peso da sua vontade. Então, vem acompanhado de tudo isso. A pessoa sente medo, sente desconfiança, né? Sente ansiedade. Tudo é o peso. Tudo isso é consequência do peso ali da vontade humana, né? Então, Jesus está nos ensinando aqui, né? Para que ter medo se eu sou o mestre dos corações? Eu tenho controle ali, né? Tô ali atento e tenho controle sobre tudo. Tudo é minha vontade. A minha vontade te cerca. A minha vontade está por toda parte. E todas as criaturas são meus instrumentos para o bom e nem tão bom, né? É isso que a gente tem que entender, né? E não tem que temer nada. Temer de nada, né? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, né? Que eu estava a olhar para os lados, né? E o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando fixo em mim, não poderás caminhar livremente no caminho do céu. Então, isso atrapalha o caminho, o desenvolvimento, né? Então, atrapalha a comunicação e o desenvolvimento da vida divina na alma, né? Então, essas distrações, é isso que ele está falando, né? Para a gente não ficar com distrações, mas fixar o olhar em Deus. Olhar é ver Deus, em Deus, para Deus, todas as coisas, com o olhar em Deus. É Deus em todas as coisas. E não ficar se distraindo, paralisando no que está acontecendo. Não tá olhando para um lado, para o outro, né? Agora de um lado, repouso de outro. Não ficar cambaleando ali, né? Mas ficar fixado em Deus, né? Então, se a gente não ficar fixado e ficar perdendo tempo e se distraindo, se deixando levar, e ficar com medo, com preocupações e tá olhando para os lados e não fixar em Deus, atrapalha, né, ali o desenvolvimento, e Deus não vai poder trabalhar na alma, né, porque a alma não está com disposição e dando abertura para Deus trabalhar. E Ele não faz violência, Ele não violenta, né, então isso atrapalha mesmo. Olha só, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, tá vendo? Mas irás sempre tropeçando, e não poderás seguir o influxo da graça, tá vendo? Então a graça não vai poder ser derramado, o bem, né? Ele não vai poder derramar os bens e as graças que ele quer ali depositar na alma,
Então, meu Deus, atrapalha demais ali o desenvolvimento, né? E é isso que eu tava falando. Se a pessoa fica com medo e não fixa os olhos em Deus, não confia em Deus, ela sente o peso da sua vontade, né? Tudo isso é o peso, né, da pessoa que vive na sua própria vontade, que confia em si mesmo e que quer fazer as coisas do seu jeito, que se perturba, se preocupa e não se abandona em Deus, não confia em Deus. Então vai tropeçar, só Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então vai caminhando ali, tropeçando, né? E ali Deus não vai poder derramar os bens, não vai poder agraciar a alma, derramar as graças e os bens que Ele quer derramar, né? Porque a alma está distraída, não está abandonada em Deus, não está confiando em Deus, né? Então ela não está com disposição para receber, é muito sério, né? Por isso quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim, né? Eu acabei de falar. É ficar indiferente. Apesar de, não importa o que esteja acontecendo. Pode estar chovendo canivete, né? Mas a gente tem que ficar com essa santa indiferença, não olhar a quem, não paralisando a situação e quem não ficar olhando a criatura, né? Se dependendo do acontecimento, se o sofrimento está vindo diretamente de uma pessoa, de uma criatura, né? É ficar indiferente diante das situações, diante das coisas, né? Manter os olhos fixos em Deus, não ficar ali olhando ao redor, não paralisando nas coisas, né? Mas ficar toda atenta somente a Deus, um olhar em Deus. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito a minha alma. Olha só, né? É assim a palavra de Deus. No momento que ele fala, cria na alma. Se a alma está disposta, né? Olha só o que acontece. Imediatamente, olha só. Imediatamente com essas palavras de Deus, é a palavra criadora. É o verbo, é a palavra. A palavra que cria. Então, quando ele fala, imediatamente se cria na alma. Então, imediatamente ali ela adquiriu forças, né? Não ficou com medo, aquelas perturbações que ela estava, já perdeu tudo. Porque ela já estava totalmente ali, indiferente ali, né? Se o confessor ir embora, né? Pra você ver como é muito incrível, né? Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários, e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Parece que é coisas contrárias, né? Então, às vezes passa por alguma situação que parece ser contrárias, que vai ali causar algum dano, né? Mas não. Tudo é para um bem. Deus não vai permitir nada que seja para mal. Mas é tudo para um bem. Tudo por amor. Tudo para a nossa salvação, para a nossa santificação, para nos purificar, nos corrigir, né? É tudo amor. É tudo amor para o maior bem e para a maior glória dele e a alma também, né? Então, é isso aqui. Muito incrível, né? Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma. Aí daí com esse confessor ela começou a abrir a alma, contar, né? O que acontecia, Porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Porquanto me dissessem, não conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar. Olha só. Tá vendo o processo aqui? Como aqui ela já tá mais... esse processo de esquecimento de si, não tá mais se preocupando consigo. Olha só a purificação que acontece, tá vendo? Todo aquele sofrimento, olha o bem, olha a graça, né? Olha só o que acontece na alma. Olha a diferença, né? Muito incrível.
De onde veio isto? Não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não. Porque ele era muito bom, me inspirava confiança. Era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado de minha alma. Tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor. Mas me senti impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Ó, que lindo, né? Então era a vontade de Deus, né? Então toda essa disposição e esse esquecimento de si, dela ter essa vontade de começar a dizer o confessor o que acontecia com ela, né? Tudo isso era permissão divina, era a vontade divina que isso acontecesse. Né? Então ela estava falando aqui, não é por causa do confessor, se bem que ele é bom, mas não é por ele, mas também não é por mim, assim. Então ela percebeu que era a vontade divina que ela contasse, né, para o sacerdote o que estava acontecendo com ela, se abrisse, né. E ali, meu Deus, que incrível, né, que antes ela ficava toda preocupada, né, pra você ver que aqui como vai, já, né, ela vai mostrando aqui, né, as mudanças, né, a purificação acontecendo, vai, né, mas aqui ainda é muito no início, ainda ela vai fazer confusão, mas é assim, é no gole, não é da noite pro dia, né, é todo um processo, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, porque a gente é muito pequeno, né, mas a gente, assim, o que a gente tem que entender é confiar em Deus, é se abandonar, é deixar Deus livre, né, pra fazer, né, para trabalhar na nossa alma, para purificar, é confiar em Deus, né, e ficar com o olhar fixo nele, não nas situações e não as criaturas, é olhar fixo nele, indiferente, diante das situações boas ou não tão boas, ficar indiferente, né, e entender que tudo é Deus, né, muito importante. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, e quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente. E às vezes chegava a me dizer que se não fizesse, ele não veria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também, me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu. O que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia com o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar dessas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto.
Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viesse os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Trecho 26. Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança da minha justiça está por transbordar. Está prestes a derramar os castigos com tantas ofensas, com tanta ingratidão, com tanto pecado, né? Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. E aí a gente entende, isso não é só naquele tempo, né? Os tempos de hoje também. A gente está vendo a iniquidade, né? Então, a taça está transbordando já. A taça, então a gente já entende que, né, essas coisas que estão acontecendo, guerras, castigos, esses flagelos, doenças, né, e tanta confusão que a gente está vendo hoje em dia, é tudo castigo, é tudo flagelos da justiça divina por causa da iniquidade dos homens. E Deus está derramando os castigos, permitindo tudo isso para despertar, né, as criaturas da cegueira, da loucura humana, elas entenderem a loucura que é a vontade humana, o que a vontade humana é capaz de fazer em si mesma, né? É só maldade em si mesma, né? E do quanto nós necessitamos de Deus e dependemos de Deus, né? Então é muito importante entender, né, o para quê, né, que Deus envia todos esses flagelos, é para despertar a alma, né? É para despertar as almas, não é, ai, Deus meu Deus, como Deus é vingativo, é malvado, não é, é amor, né? É amor. Todos os atributos divinos se resumem em amor. A justiça divina é amor, e quando ele derrama um castigo, é para correção, para fazer os seus filhos entenderem e despertar a loucura que eles estão fazendo, a vida que, né, que eles estão ali, as decisões que eles estão tomando. Então é muito importante entender. Então ele está falando aqui que as iniquidades que estão se cometendo, a balança da justiça já está transbordando, ele já não está mais suportando. A justiça está reclamando seu justo direito, né? Porque o homem está abusando. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. Assim, continuou quase chorando, eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários, onde devia ir me deleitar. Então é uma tristeza para Deus, porque Ele nos criou, nos deu esse corpo, criou nossa alma, nos criou para que fôssemos santuário de Deus, morada divina, onde Ele fosse se deleitar, ter companhia, conversação ali, comunicação. Meu Deus, onde ele pudesse ali ter uma vida juntos ali, né? Se deleitar com aquela alma. E olha o que está acontecendo. É muito triste. A criação dele, que ele criou com tanto amor, o homem está toda desfigurada, né? Cheia de, em vez de devolver amor a Deus, devolvendo com ingratidão, com pecados, ofensas. É muito triste. Então, o propósito de Deus para nos criar e nos dar um corpo, criar a nossa alma, dar a existência a cada um de nós, foi para que a gente fosse santuário divino, onde Ele fosse se deleitar.
deleitar. Nós fomos feitos para Deus. Isso é muito grande, não é pouca coisa. Nós pertencemos a Ele, fomos feitos para Ele. E não é pouca coisa. Não é. Meu Deus, é grande demais. Ter um Deus habitando na nossa alma, onde Ele se deleita. E Ele está ali se comunicando, conversando, se fazer conhecido. Né? Deus, Ele não quer ter uma relação distante conosco, muito pelo contrário. É uma relação de intimidade, de pai e filho, né? Próximo, não é uma relação de servo, de distância, né? É um Deus distante, intocável, que não é isso que Ele quer. Ele nos criou para Ele se fazer, para Ele deleitar, para Ele ser morada dEle, para Ele viver, habitar dentro de nós e ter essa vida, essa comunicação, essa relação, sabe, de pai e filho, e se deleitar com a alma e a alma se deleitar com Deus, sabe? É muito grande isso. E o homem rejeita, meu Deus, o grau de dignidade que Deus nos colocou, e o homem rejeita, simplesmente rejeita, né? Mas os transformaram em esgoto de imundícia. Olha isso. Era para ser um santuário. Deus nos criou belo, belíssimo, 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 a sua imagem e semelhança, para Ele se deleitar. Mas o que foi que fizeram? O pecado transformou o que? Em esgoto, podre, uma alma podre, cheia de imundícies humanas. E é tanta pestilência, fede, né? Sobe até Deus, né? Aquele perfume fedorento, não é um cheiro bom e chega até Deus, é pestilento, que me obrigam a estar longe deles. Olha isso. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. É muita dor, muito triste. É muito triste, porque Deus nos fez com muito amor. E olha como ele está sendo retribuído. Olha o que ele está recebendo. Em vez de ele receber amor, gratidão, reconhecimento, ele está recebendo ali, né, ofensas, ingratidão, pecados e pecados e pecados. Então olha só, Ele nos fez com tanto amor, e em meio de tanta dor. O que Jesus sofreu para nos redimir, para nos salvar. E Ele, sabe? E os homens estão sendo ingratos, não reconhecem o amor de Deus, né? Então Ele está dizendo aqui, ó, vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Então Deus sofre, Jesus sofre, e Ele chora, e o coração dele sofre toda a causa desse sofrimento dele. Tanta dor, tudo que Ele sofreu na redenção, para nos redimir. A causa de tudo isso é o amor que Ele tem para conosco, é o amor. Ele nos ama à loucura. Ele nos ama à loucura. Nos ama muito, nos ama tanto, que tudo isso que a gente conhece, toda a criação, tudo que existe foi para nós. Foi por amor a nós. Foi para nós, para a gente viver, para a gente contemplar, né? Para a gente conhecer a Deus, o amor, o quanto Ele nos ama. Quem é esse que nos ama tanto, que criou tudo isso para mim? Sabe? Então, a causa de todo o sofrimento de Deus é o amor que Ele tem para conosco, né? Por isso, vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena
porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles. Mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude. E com todo o coração lhe disse, ó santo esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso do teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim. Te dou todo o meu coração para que repouses e te deleite com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te se for necessário. O sacrifício da minha vida de bom grado farei, contanto que poupe tuas imagens. Então, Jesus também sofria muito porque ele não quer castigar, né? O homem que obriga. Então, Deus sofre muito, muito mesmo, porque Ele nos ama demais. Ele não quer castigar, porque Ele sofre junto, né? Nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte dele. Então, Ele sente em si todo o sofrimento, as dores, né? Passa por Ele. Então, Ele sofre junto, sabe? Ele sofre junto porque Ele não quer castigar, mas fazer o quê? Né? O homem obriga é necessário para a própria salvação da alma, é amor, né? E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: precisamente isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Então, assim, né? Jesus também é o modo de Deus, né? Então, também ele contou tudo isso para ela, para também dispor a alma dela a se colocar ali, né? A aceitar no estado de vítima, a se colocar no lugar dos homens. Porque se não tiver vítima, se não existisse vítimas no mundo, né? Uma alma que se coloca no lugar das criaturas ali, que se coloca entre a justiça divina e as criaturas, Deus já teria dizimado tudo aqui, né? Já teria derramado flagelos ali, nossa, né? Então, é muito importante ali as vítimas. Então, Jesus, ele precisa de vítimas, de alguém ali que como ele, né? Ali ele precisa de uma humanidade, porque Jesus não pode, né? O corpo dele já está glorioso, ele não pode mais sofrer, se colocar como vítima, porque ele foi vítima também, né? Na sua paixão, né? E ele, como está glorioso, ele não pode mais sofrer no seu corpo, né? Ele está glorioso. Então, ele precisa de uma alma, de um corpo ali, né? Para sofrer, né? E ele sofre junto com a alma, ele precisa de uma humanidade para dar continuidade à sua vida, né? O sofrimento, o estado de vítima. Então é muito importante, né? Para aplacar a justiça, porque senão ele não vai poder poupar os homens, porque já está assim, né? Assim no limite, está transbordando. Ele mesmo falou, né? Então, se não tiver vítima, ele não tem como poupar os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, então, em vez de ele derramar sobre as criaturas, ele vai derramar na vítima, né? No caso aqui, de Luísa, né? Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não, né? Então,
também é uma estratégia de Jesus aqui, né, para pôr na questão do estado de vítima ali, né? É uma estratégia também, né, de Jesus aqui. É um trabalho de Deus, né, ali na alma. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte. Se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta. Tá vendo que ele não violenta? Ele sempre vai esperar o nosso sim, a nossa disposição. Então ele não vai fazer nada, né? Ele não vai poder fazer nada da nossa alma, né? Ali trabalhar livremente, derramar as graças, fazer o que precisa ser feito, se a gente não dá a disposição, uma abertura para ele, como ele falou, né? Então a graça não vai poder caminhar livremente ali, não vai, se a gente não estiver disposto. Então ele espera a disposição também da alma, né? A alma se dispor. Então Jesus também estava ali procurando trabalhar a alma de Luísa para dispor a alma dela para, né, ali entrar no estado de vítima, passar por esses sofrimentos, né? Então ele fica esperando ali a disposição, a resposta da criatura, né? Então Deus é assim, ele não violenta a alma, ele não obriga a alma, né? Aí se aceitava ou não. Então, vindo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: ó meu diviníssimo esposo, por minha parte, estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz, de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Então, assim, né, o bem que ele quer derramar, né, o que ele quer fazer na alma dela nesse estado de vida, ela se colocar ali em sofrimento contínuo, não é só para o bem das criaturas, mas é para também purificar a alma dela, é para o bem da alma dela também, né, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. É toda uma preparação de Deus ali, né, para essa questão para essa união acontecer, né, da alma com Deus, né, e se tornar uma coisa só, né, essa fusão de vida, né. Então é o processo, isso tem que todo um processo mesmo ali, né, de purificação ali, de preparação, de preparar a alma para essa união, essa vida de união com Deus, né, essa fusão de vida, que é o matrimônio místico, né. E depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforma na outra, tá vendo? É uma coisa só, e forme uma só. Assim me transformarei em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então é a união da alma, né? É a fusão, né? É uma só vontade, um só amor, é a fusão da alma, não existe mais aquela separação, né? É uma transformação, né? A alma é assim, forma um vazio, esquece de si mesmo, né? Forma aquele vazio, né? Tira tudo que é de humano e Deus vem habitar na alma e acontece essa união com a alma. Então, essa fusão de vontade, né? E a alma aí, ela só vai se mover de acordo com a vontade de Deus, né? Então, é uma fusão de vontade. Se torna uma coisa só. Então, quando eu pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito. E aquela palavra que o Senhor me disse por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos que continuo assim. Mas sempre seja bendito Deus. Sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos.
Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos, e o confessor tivesse concordado em dar-me obediência. Então assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo, e também lhe disse o resto. Com grande surpresa minha, porque eu achava impossível, o confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar o Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo e eis como aconteceu. Então no próximo vídeo a gente continua. Amém? Fiat.